Agora nós vamos falar sobre a rodovia BR-319. É que o Ministério Público Federal bateu o martelo de que a rodovia precisa de licença ambiental para ser recuperada e ampliou o trecho que necessita de estudos de impactos ambientais. Como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não apresentou recurso, a ação, que se arrastava desde 2005, transitou em julgado, ou seja, foi concluída. As novas exigências têm sido criticadas e motivaram a saída da Ordem dos Advogados do Brasil do Fórum Permanente de Discussões sobre o processo de restauração da rodovia BR-319. De acordo com a decisão, além da exigência de licença ambiental, o trecho da BR-319, que necessita do estudo de impactos ambientais, foi ampliado e agora engloba o que vai do quilômetro 177 ao quilômetro 650, ampliando assim a extensão do trecho do meio. O maior entrave para a repavimentação da rodovia, através da licença ambiental, é justamente a ausência do Estado no território da rodovia. O principal objetivo do Fórum da BR-319 é justamente fortalecer essa governança territorial. E completou. Existe uma preocupação muito grande com o aumento do desmatamento causado pela repavimentação da estrada. Mas, acima de tudo, devemos olhar para as pessoas que moram na rodovia e que estão seriamente ameaçadas por um processo de ocupação desordenada de terras que pode ocorrer se a pavimentação acontecer sem a devida cautela. Por isso, o governo federal e o governo estadual precisam agir para garantir a segurança dessas pessoas, independentemente do asfaltamento. Críticos da decisão argumentam que a medida afeta o trecho que vai do quilômetro 177 ao quilômetro 250, que já estava licitado e pronto para ser asfaltado. Em protesto às exigências, a Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas saiu do Fórum Permanente de Discussões sobre o processo de restauração da rodovia BR-319. Com essa exigência, que diga-se de passagem, na ação judicial que transitou em julgado sem recurso do DENIT, há essa exigência e, consequentemente, o atraso na realização das obras que estavam praticamente certas neste trecho. Registro que o trecho do meio, que compreende aí a necessidade do EIA-RIMA, está paralisado desde 2007 sem a realização desses estudos e, por essa razão, a OAB está saindo do fórum do qual o Ministério Público também fazia parte em razão dessa falta de interlocução. O senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou que foi surpreendido com a decisão do Ministério Público. Isso prova cada vez mais que existem forças grandes, não são sobrenaturais, mas são muito fortes, né, a amordaçar, não permitir que nós, amazonenses, tenhamos o direito de ir e vir. A BR-319 é importante para nós, é importante para o Estado e é importante para o país. E não vai ser devastada, esse pessoal mente muito a respeito disso. Não vai, está sendo devastada neste momento. Isso acontece exatamente porque não há um gerenciamento da rodovia BR-319. Não há exatamente porque não se tem um acesso fácil para que as forças de segurança, sejam estaduais ou de âmbito federal, possam agir em todo o trecho da rodovia. Enquanto se tem uma rodovia fantasma, pode ter certeza, madeireiros ilegais continuam fazendo a supressão vegetal de toda a área dos 400 quilômetros do trecho do meio, retirando árvores sem nenhum tipo de controle e fazendo com que a pressão sobre a floresta, que vem da região sul do estado do Amazonas, aumente e aumente muito rapidamente. A culpa não é do asfalto. A culpa não é do processo de licenciamento ambiental, é da falta de gerenciamento desta área da Amazônia, que é tão importante e que, infelizmente, está esquecida. Imagine que um processo que, desde 2005, precisava ser avaliado. Não houve recurso, não houve discussão. E agora, 15 anos depois, ele transita em julgado, o que dificulta ainda mais o componente ambiental. Por que então não se permitiu um estudo de impacto ambiental lá em 2005 do trecho completo? E que esse estudo fosse feito desde o Tupana até o Humaitá, por exemplo? Já estaria pronto o estudo, já estaria avaliado o componente ambiental, bem como os componentes indígenas que transitam nessa área de importante impacto ecológico para a Amazônia. Pois bem, nada disso foi feito. O que se tem hoje é uma rodovia fantasma, onde
Infelizmente, as pessoas que agem criminosamente contra a Amazônia vão continuar fazendo isso e sem nenhum controle, porque enquanto se define se vai ter asfalto ou não na BR-319, tem uma coisa que não tem definição, ela acontece, e acontece nesse momento. Estão sendo retiradas as árvores, a madeira de lei e sem nenhum controle. A Amazônia, às margens da BR-319, vai sendo destruída.